Boa noite, pessoal. Estou fazendo a gravação porque uma dentista de uma cidade do interior aqui de Minas Gerais me mandou um pedido para esclarecer melhor o tributo ao professor Pedro Planas, né, a respeito da RNO e o conceito de energia que ele introduziu nas suas leis, né, que são todas baseadas nas leis da natureza. Então eu fiz essa apresentação para mandar para colocar na internet e ela poder ter acesso, para ver se ajuda, né, nessas questões que ela colocou para mim por e-mail, ok? Teoria do armazenamento de energia e o circuito de desenvolvimento mandíbula-maxila na RNO de Pedro Planas. Na articulação temporomandibular, na mastigação, em relação à reabilitação neuroclusal. Ela me pediu para dar mais detalhes e eu estou fazendo isso para esclarecer, para aumentar um pouquinho o conhecimento das questões de energia que o professor Pedro Planas deixou para nós, ok? Eu fiz uma adaptação ao livro dele, esse aqui, ó, eu gosto de mostrar. Eu já peguei, esse é em espanhol, é original espanhol. Então, eu fiz uma adaptação do que foi publicado por ele, nesse desenho aí, do Circuito de Desenvolvimento de Pedro Planas. Uma adaptação feita por mim, mostrando aí a página do livro dele, a figura 431, onde ele mostra esse circuito de desenvolvimento. Ele explica no livro detalhadamente como que ele conseguiu enxergar isso na década de 60, quer dizer, é uma pessoa realmente de uma intuição, de uma visão privilegiada. Hoje nós temos as neurociências, nós temos sensores que conseguem mostrar o estímulo até a região que chega no cérebro, o resultado desse estímulo chegando nessa região do cérebro, em várias regiões do cérebro. Então, nós temos hoje formas de medir isso, de sequenciar isso no paciente, estimulando o paciente, vendo qual região do cérebro que é atingida e o resultado, a resposta que isso dá, né? Mas naquela época, em 1960, o professor Pedro Planas fez essa magnífica interpretação aí de um circuito elétrico, né? Que eu falei pilha ou armazenamento de energia, é esse circuito fechado, aí, como que ele desenhou isso, né, na década de 60, mostrando aí o circuito que sai a partir da região da articulação temporomandibular, né, no desenvolvimento da criança, depois das várias fases de desenvolvimento, de todos os percursos das leis dele, né, baseadas nas leis da natureza, mostrando aí que a partir da articulação temporomandibular, dessa região, esse circuito, ele sai, o circuito só tem um sentido, é sentido único, né, o estímulo ele só vai respeitar um único sentido, mostrando aí que o positivo seria os dentes da mandíbula, que ele chamava de ativadores, né? E o negativo seriam os dentes da maxila, que ele chamava de receptores. Então, tem os ativadores e os receptores, fechando o circuito que leva até esses estímulos, até o cérebro. Então, nós estamos vendo aí um circuito de energia, que é parte da captação do estímulo, até o desenvolvimento dessas partes da cabeça, né, relacionadas à articulação temporomandibular, aos dentes em si, ligamento periodontal. É bom ter esse livro, dar uma estudada mais profunda nele e ver no YouTube as minhas aulas sobre as leis de Planas. São 2 sequências de aulas sobre leis de Planas. Por favor, olhem lá, tá? São todas baseadas em física e matemática, nas leis da natureza. Então, nós vemos aí como que ele descreveu isso numa época tão remota, né? E é fantástico essa relação dele com o circuito de energia que é transmitido aí, nós chamamos de estímulos, muito importante
para a reabilitação neoclusal, ortopedia funcional dos maxilares, para várias áreas, né? E também do livro dele, aí tem a página direitinho, ele mostra como que é desenvolvido o sistema estomatognático, né? E na segunda lei, ele entra aí com a parte funcional do contato, do deslizamento dos dentes não oclusal, mostrando que os dentes inferiores são os ativadores e os dentes superiores os receptores, mostrando o circuito fechado, né, até o cérebro, no sentido da boca para o cérebro, né, passando da TM para a mandíbula, maxila, até chegar ao cérebro, mostrando exatamente o circuito elétrico. É coisa física básica, mas ele colocou, traduzindo isso como uma reabilitação neuroclusal, trazendo as neurociências na década de 60. Okay? Então, nós vemos aqui, quando foi empregado o conceito universal de física básica sobre o que significa estímulo, tipos de estímulos, como ocorre a sua recepção pelo organismo, nós chamamos de input, mas o input é uma palavra relacionada à engenharia computacional, né? Mas ela já está sendo usada aí na parte biológica, então deixa como está, mas eu prefiro usar entrada de estímulos mesmo, né? E a forma de energia captada, cada energia tem um receptor especializado nela. Nós temos o mecanorreceptores para energia mecânica, termorreceptores para energia térmica, quimiorreceptores para energia química, etc, etc, etc. Mas uma energia se transforma em outra. Então, ela é uma característica universal. Nós sabemos que toda energia tem capacidade de se transformar em outra. E ela pode ser medida, ela pode ser armazenada para o uso, ok? Como eu falei da teoria da pilha ou do armazenamento de energia de Planck. Então, eu estou esclarecendo isso um pouco mais no próprio livro de Planck. Só fiz uma adaptação na figura para esclarecer um pouco mais. Então, nós temos aí o mecanismo de transdução sensorial, o percurso do local da recepção até o sistema nervoso central, que eu adaptei, tem aí no livro de Pedro Planas, né, na figura dele, e as respostas que são localizadas no organismo, são os outputs, eles geram sempre resposta. Esse é o princípio de mecanismo de reabilitação neuroclusal e também da ortopedia funcional dos maxilares. Entender o mecanismo existente, a recepção pelo organismo que gera respostas e a fenomenologia proveniente da física básica. Essa leitura que eu fiz do livro de Planas, por quantos anos eu realmente não vi ninguém que atentou para essa coisa mais importante no meu ponto de vista, e no ponto de vista da engenharia, da bioengenharia, que é o conceito de energia e a forma como ela é transmitida no nosso organismo e a resposta que ela pode levar através dos estímulos. Então, após percorrida esta etapa, pode-se aplicar a fisiologia a cada caso específico, de cada paciente, ou do mecanismo que está sendo utilizado ali, ou pelo aparelho, pelas pistas, aí eu não vou entrar em detalhe, que é um mecanismo físico, né? São mecanismos físicos, desgastes, aparelhagem, as pistas, são mecanismos físicos de resposta, todos através de estímulos, de entrada e saída de energia, né? Então, nós temos aí que analisar fisiologicamente a mudança de postura planejada de acordo com o diagnóstico do paciente. Eu vou fazer a próxima aula sobre mudança de postura. Por quê? A mudança de postura, mas qual é o mecanismo físico? Qual é a linguagem ali entre as estruturas para a mudança de postura? Não é explicar os fusos musculares de um lado e de outro, trazendo a modificação, o equilíbrio, ou a projeção da mandíbula, ou uma projeção da maxila, trazendo a parte muscular, fisiológica que é estimulada aí, essa resposta, mas nós temos que saber o mecanismo inicial dessa mudança de postura.
É minha próxima aula. Também para a colega do interior que me mandou esse e-mail com pergunta. Muito obrigada, viu, colega? Não quer que fale o seu nome, mas achei fantástico. Depois eu vou mandar um e-mail também com esses slides da apresentação, além do YouTube, para você ficar para você utilizar no seu dia a dia, ok? Então, nós vemos aí. O que é sistema sensorial? É um conjunto de estruturas e processos que capta e interpreta aspectos físicos ou químicos genericamente definidos como estímulos do meio interno e externo do organismo. Vias sensoriais. Neurônios, suas fibras nervosas, ao longo das quais a informação sensorial é conduzida dos receptores até as áreas centrais do respectivo sistema sensorial. Isso é uma aula minha que eu dei para o pessoal da bioengenharia da área de inteligência artificial. Ok? Então, é uma aula transdisciplinar, digamos assim. São partes dessa aula. Tem na internet, tem alguma coisa que eu apresentei também no congresso na Colômbia. Então, vocês podem acessar as minhas aulas do YouTube. Ok? As partes do neurônio. Eu vou ser um pouquinho mais rápida, por favor. Então, nós temos aí transdução sensorial, capacidade de todo receptor sensorial transformar a energia de um estímulo em um sinal biológico, elétrico. Então, todo tipo de energia, ela pode ser transformada em outro. Então, tem o receptor específico, vamos supor, energia mecânica, né? Um estímulo mecânico, ele transforma em um sinal elétrico, que é biológico. Então, toda essa energia é transformada em um sinal elétrico. Nós vimos isso no desenho de Pedro Planas, no esquema de Pedro Planas da década de 60. Eu mostrei para vocês. Esse trajeto da energia, do sentido do estímulo, né? Que é uma forma de energia, e que cada forma de energia na natureza tem um sistema sensorial específico, um receptor específico para ela. Aí, por favor, gente, não vamos entrar na parte interna da célula, parte externa da célula, quais são os receptores internos, quais são os receptores da membrana. Não, isso é uma forma de física básica. Estou falando de energia, estou falando de reabilitação neurooclusal, da parte do circuito de energia estabelecido por Pedro Planas na década de 60. Estou esclarecendo uma colega que me mandou um e-mail pedindo para fazer isso, entenderam? Então, os sistemas sensoriais reproduzem 3 elementos fundamentais. Os receptores, que captam a energia do estímulo e fazem a conversão em sinal biológico, as vias sensoriais ou aferentes, por onde o sinal biológico trafega, e as áreas sensoriais centrais, onde o sinal biológico é interpretado gerando resposta. Sistema nervoso central, ok? Ele coordena tudo. Aí foi um experimento que eu fiz com sensores, para captar essa energia, fazer a transdução dela, né? E foi um experimento com pacientes. Eu fiz um modelo matemático, etc. Então, só mostrar para os senhores, tanto na mandíbula quanto na maxila, eu pus sensores que fizeram este experimento. Eu fiz esse experimento, comecei esse experimento em 2008, terminei em 2011. E fiz várias apresentações fora do Brasil com esse experimento. Faz parte da minha tese de doutorado, ok? Então, nós vemos assim, eu marquei as áreas para o sensor, ele tem uma área de atuação, ele calcula pela área do sensor. Então, esse sensor, ele é um sensor de medição de força. Desculpe o resfriado aí. Então, nós temos essas áreas onde eu pus os sensores, tanto na mandíbula quanto na maxila, e fui medindo a entrada através dessas conversão desses sinais, tá? Então, são os estímulos que passam aí, ok? Aí eu fiz um gráfico de força do tempo na maxila e nos dentes da mandíbula eu fiz vários gráficos. Eu estou só ilustrando para vocês como pode ser feita essa medição dessa energia que passa aí. Desculpa essa gripe terrível que eu estou hoje. Mas eu tinha que responder a minha colega que me pediu pelo e-mail. Obrigado a todos. Deixar este tributo aí ao professor Pedro Planas, que conseguiu enxergar coisas que são traduzidas nas neurociências hoje. Tem
tem equipamentos, tem coisas para diagnóstico muito mais avançados. Mas a semente disso tudo, na reabilitação neuroclusal, veio de Pedro Planas. Eu quero agradecer ao mestre Pedro Planas. Obrigada, colega, obrigada. Vou mandar por e-mail para você também. Um beijo. Desculpa a gripe aí, viu? Mas o que eu posso fazer, né?